Você estava esperando, né, para falar. Então tá lá, ó. Série B, Vasco em quarto, o Bahia, o Sport é terceiro com 15, o Vasco tem 14, o Bahia tem 16, o Cruzeiro, que é líder, tem 19, o Grêmio é o sexto com 12, está a 2 pontos do quarto Vasco, entre eles aparece o quinto colocado, o Novo Horizontino. Qual o próximo jogo do Vasco, Rafa? Lembra de cabeça? Quinta-feira contra o Brusque, em São Januário. É um jogo que, pela contabilidade, né, da comissão técnica, do Zé Ricardo, da torcida, dos jogadores, dos dirigentes, é jogo para ter 3 pontos, né? Como foi a partida contra o CSA, como era para ter sido contra o Vila Nova. O Vasco contra os times que não vão brigar por coisa grande na Série B, precisa gabaritar. Ele precisa vencer essas equipes em casa. Esses são os pontos obrigatórios para uma campanha de retorno à primeira divisão. Enquanto você tem um processo de SAF correndo em paralelo, o time está em campo e está se esforçando, jogando, se empenhando, se dedicando. Você pode discutir, eu topo a discussão, quando for oportuno, evidentemente, a qualidade do jogo do Vasco. Ainda é muito aquém. É um time que não joga bem, tem bons jogadores. O Palácios, embora fisicamente muito aquém, está se mostrando uma peça interessante. O Juninho, quando joga com pilhado, né, com vontade, é um jogador importante. O Vasco tem, individualmente, alguns jogadores que merecem observação. Agora, coletivamente, é um time de pouquíssima ideia e que tem uma característica que eu acho que vale muito a pena a gente pontuar. O Vasco é um time que tem entrega. A gente percebe em campo os jogadores correndo pelo treinador. Por mais que isso não tenha nenhuma relação direta com leituras táticas, leituras de modelos de jogo, que são coisas que a gente costuma usar mais no nosso dia a dia quando analisa futebol, eu acho que esse ponto é o que está justificando o fato do Vasco ainda não ter perdido. O time entra em campo disposto a morder cada posse de bola e está muito claro para todo mundo que o Zé Ricardo tem esse grupo nas mãos. E olha, pode não ser suficiente, mas pode ser um baita de um elemento para levar o time de volta à primeira divisão. Muito bem. E, aliás, esse jogo quinta na Arena da Amazônia gerou reclamação, né, de alguns adversários, porque o Guarani, ele está passando por uma troca de gramado, Pratos? Qual que era a justificativa para tirar o jogo? Era essa, né? Uma reforma no gramado do Brinco de Ouro. Mas nas próximas rodadas isso aí vai se repetir com outros, hein? Londrina me parece que vai jogar também contra o Vasco em Cariacica. Eu acho muito engraçado isso, porque sabe quando acontece a convocação das Assembleias Gerais da CBF? Independentemente do assunto que seja, o mote que seja, sabe que tem lá no último item da pauta? Assuntos gerais. Assuntos gerais, desde que a língua portuguesa se estabeleceu com essas conotações, com essas semânticas, é assunto geral, é qualquer assunto. E não aparece um cidadão, não aparece um dirigente de clube nenhum para levantar a voz e dizer, eu queria debater aqui essa história dos times de massa que jogam a Série B acabarem sendo beneficiados porque os times que têm mão de campo vendem seus jogos para as praças onde esses times de massa têm muito mais torcida. Não é uma inversão técnica? Eu queria debater isso. Não acontece nada! Nada! Ficam lá fumando charutos, tomando cafezinho, tomando uísque, resenhando, tirando foto, botando em rede social. E, os assuntos na hora certa, nos fóruns adequados, não são discutidos. E aí depois, quando acontece a prática que está prevista em regulamento, eles vêm chiar. Por que não chia lá atrás? Eu queria entender isso.